Era uma vez, há muito tempo, em uma terra chamada Judá, um jovem chamado Jeremias. Ele não era um guerreiro forte, nem um rei poderoso, e sim um rapaz simples, filho de uma família de sacerdotes. Jeremias ainda era muito novo e talvez ninguém pensasse que ele poderia ser usado por Deus para algo tão grande. Mas Deus vê o coração e não a aparência. E foi assim que, em um certo dia, o Senhor falou com Jeremias de uma forma muito especial. A voz de Deus era cheia de amor e autoridade e dizia: antes mesmo de você nascer, Jeremias, eu já o conhecia. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já havia escolhido você para ser profeta para as nações. Jeremias 1:5. Jeremias ficou assustado. Seus olhos se arregalaram e o coração bateu forte. Ele pensou: mas eu sou tão jovem. Eu não sei falar direito. Como vou ser profeta do Deus Todo-Poderoso? Então, Jeremias disse com voz trêmula: Senhor, eu não sei falar. Eu ainda sou uma criança. Mas Deus, que conhece todas as coisas, respondeu com firmeza e carinho: não diga que você é apenas uma criança. Você irá aonde eu mandar e dirá tudo o que eu mandar você dizer. Não tenha medo de ninguém, porque eu estarei com você para protegê-lo. E, para mostrar que suas palavras eram verdadeiras, o Senhor estendeu a mão e tocou os lábios de Jeremias. Imagine só, o Criador do céu e da terra tocando na boca daquele jovem. E Deus disse: veja, Jeremias, eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje eu o coloco como profeta sobre nações e reinos, para arrancar e derrubar, para edificar e plantar. Naquele instante, Jeremias entendeu que não estava sozinho. Mesmo sendo jovem, ele tinha ao seu lado Deus Todo-Poderoso. Não seriam a idade ou as palavras bonitas que fariam diferença, mas sim o poder do próprio Senhor falando através dele. E assim começou a incrível missão de Jeremias, ser a boca de Deus na terra, levando mensagens de advertência, mas também de esperança para o povo. Depois daquele encontro maravilhoso com Deus, Jeremias sabia que tinha uma missão muito importante, mas não era nada fácil. O Senhor havia escolhido Jeremias para ser profeta, e isso queria dizer falar a verdade de Deus ao povo de Judá. E sabe o que estava acontecendo naquela época? O povo tinha se afastado do Senhor. Em vez de adorar somente a Deus, eles estavam correndo atrás de ídolos, imagens feitas de pedra e madeira, que não podiam ouvir, falar ou ajudar. Além disso, muitos estavam vivendo no pecado, desobedecendo a lei do Senhor. Jeremias precisava ir até eles e dizer: voltem-se para Deus. Abandonem esses ídolos. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Mas, adivinha só, o povo não gostava nada de ouvir isso. Eles queriam continuar vivendo do jeito errado e por isso zombavam de Jeremias. Alguns riam, outros ficavam com raiva e até mesmo os líderes não queriam prestar atenção. Jeremias, como um jovem obediente, muitas vezes se sentia sozinho. Ele poderia ter desistido, mas lembrava sempre das palavras de Deus: não tenha medo, Jeremias. Eu estou com você. E assim, cheio de coragem que vinha do Senhor, Jeremias continuava a falar. Ele não inventava nada, apenas repetia o que Deus lhe dizia. Às vezes eram palavras de alerta, como: se vocês não se arrependerem, virá destruição sobre Jerusalém. Mas também havia mensagens de esperança, mostrando que Deus ainda amava seu povo e queria vê-los de volta ao caminho certo. Jeremias aprendeu que ser profeta não é ser popular, mas sim ser fiel a Deus. Mesmo quando parecia estar falando sozinho, ele sabia que estava cumprindo sua missão: anunciar a verdade do Senhor. Jeremias ficou conhecido na Bíblia como profeta chorão. Mas você sabe por quê? Não era porque ele era fraco ou medroso. Na verdade, Jeremias chorava porque tinha um coração sensível, cheio de amor pelo povo e cheio da presença de Deus. Cada vez que ele anunciava as palavras do Senhor e via que as pessoas não davam ouvidos, seu coração se enchia de tristeza. Imagine a cena: Jeremias, sozinho, caminhando pelas ruas de Jerusalém,
vendo as pessoas entrarem nos templos dos ídolos, enquanto esqueciam do Deus verdadeiro. Ele erguia os olhos para o céu e dizia: Senhor, até quando? Eles não escutam a tua voz. Às vezes, Jeremias sentia um peso tão grande no coração que não conseguia segurar as lágrimas. Ele chorava em voz alta, pedindo que o povo voltasse para Deus. Por isso, ficou conhecido como profeta chorão. E sabe o que é mais bonito? Mesmo sendo rejeitado, zombado e até maltratado, Jeremias não desistia do povo. Ele amava tanto aquelas pessoas que orava por elas constantemente. Ele dizia: se a minha cabeça fosse uma fonte de águas, e os meus olhos uma fonte de lágrimas, choraria dia e noite pelo meu povo. Jeremias 9:1. Mas no meio da dor, Jeremias aprendeu algo muito importante: Deus também se entristece quando seu povo se afasta dele. As lágrimas de Jeremias eram como o reflexo do coração de Deus, que não queria perder seus filhos para a idolatria e o pecado. Jeremias chorava porque amava. E amar de verdade significa se importar, mesmo quando os outros não entendem. Com o passar do tempo, Jeremias continuava anunciando a verdade de Deus. Ele avisava: se vocês não se arrependerem, o inimigo virá e destruirá Jerusalém. Mas, em vez de ouvirem e se arrependerem, muitos líderes ficaram com raiva. Eles diziam: esse Jeremias só fala desgraça. Ele está desanimando o povo. E sabe o que fizeram? Mandaram prender o profeta. Imagine só, um homem inocente, que só queria obedecer a Deus, sendo jogado na prisão. Jeremias ficou preso várias vezes, mas a pior de todas foi quando o jogaram dentro de um poço profundo. Esse poço não tinha água, mas tinha muita lama grossa e fedorenta. Jeremias afundava até os joelhos naquela lama pegajosa. Estava escuro, úmido e frio. Não havia saída. Ele estava sozinho, sem comida, sem amigos, sem poder se mover direito. Os inimigos pensaram: pronto, agora Jeremias vai morrer aqui e nunca mais vai falar essas mensagens. Mas eles se esqueceram de uma coisa: Deus sempre cuida dos seus servos. Um homem bondoso chamado Ebed-Meleque, que trabalhava no palácio do rei, ficou sabendo do que tinham feito com Jeremias. Ele foi até o rei Zedequias e pediu permissão para salvá-lo. O rei deixou, e Ebed-Meleque levou cordas e alguns ajudantes. Como Jeremias estava fraco, eles jogaram roupas velhas amarradas em cordas e disseram: Jeremias, coloque essas roupas debaixo dos braços para não se machucar, e segure firme. E assim, puxaram Jeremias para fora do poço. Que alívio! Mesmo quando parecia impossível, Deus mostrou que nunca o abandonaria. Jeremias saiu todo sujo de lama, mas com o coração cheio de esperança. Ninguém pode calar a voz de Deus. Jeremias passou muitos anos avisando ao povo: arrependam-se, voltem para Deus. Se não fizerem isso, o inimigo virá e destruirá esta cidade. Mas, infelizmente, a maioria não quis ouvir. Eles zombavam, desprezavam e até maltratavam Jeremias, chamando-o de mentiroso. E então, o que Jeremias havia profetizado aconteceu. Os babilônios, um povo muito forte e poderoso, vieram atacar Jerusalém. Os soldados cercaram a cidade por meses. Não deixavam ninguém sair nem entrar. A comida acabou, a água era pouca e o povo sofria muito. Jeremias olhava tudo aquilo com lágrimas nos olhos. Ele já tinha avisado tantas vezes, mas ninguém quis escutar. Agora, a dor era inevitável. Um dia terrível chegou. Os babilônios invadiram Jerusalém. As casas foram queimadas, os muros derrubados e até o templo do Senhor, lugar tão sagrado e especial, foi destruído. O povo foi levado cativo para a Babilônia, e a cidade ficou em ruínas. Jeremias chorava profundamente. Seu coração estava despedaçado. Ele amava seu povo e sua cidade, mas sabia que aquilo era consequência da desobediência. Por isso ele escreveu o livro das Lamentações, cheio de lágrimas e tristeza. Mas mesmo em meio ao choro, Jeremias não perdeu a esperança. Ele lembrava das promessas de Deus e dizia: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3,
21-23. Jeremias entendeu algo muito importante. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua cuidando e preparando um futuro de esperança para o seu povo. Mais tarde, ele transmitiu uma das promessas mais lindas de Deus: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 2:9-11. Claro, aqui está uma conclusão envolvente, pensada para crianças, com um apelo simples e emocionante para que sigam o exemplo de Jeremias e sejam fiéis a Deus. E assim, crianças, nós conhecemos a história de Jeremias, um jovem que foi escolhido por Deus ainda antes de nascer, que mesmo sendo novo, aprendeu a confiar no Senhor. Jeremias chorou, sofreu, foi perseguido e até jogado em um poço, mas nunca deixou de falar a verdade de Deus. Ele nos ensina algo muito importante: ser fiel a Deus é mais importante do que ser aceito pelas pessoas. Jeremias não se preocupou em agradar todo mundo, ele se preocupou em obedecer ao Senhor, e isso fez dele um grande exemplo até hoje. Sabe o que isso significa para você? Que Deus também tem um plano especial para a sua vida. Assim como Jeremias, você também pode ser usado por Deus na sua escola, na sua casa, com seus amigos, falando a verdade, ajudando as pessoas e mostrando o amor de Jesus. Então, nunca tenha medo de ser diferente. Nunca tenha vergonha de seguir a Deus, mesmo que alguém ria de você ou não entenda. Lembre-se, o Senhor está com você, assim como esteve com Jeremias. Crianças, vamos seguir esse exemplo. Vamos escolher ser fiéis a Deus em todo o tempo, custe o que custar, porque é Ele quem cuida de nós e nos dá um futuro cheio de esperança.